Muito bem, estamos agora de volta, falando através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Para quem está sintonizando agora a vibe mundial, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Nós conduzimos os destinos de nossas clínicas de dores. Eu venho aqui sempre falar sobre dores e suas variantes, lembrando sempre que a dor nunca é causa, a dor é sempre consequência. Entende? Mas as nossas jornadas, meus caros, elas são conduzidas por dúvidas, questões, perguntas que chegam até nós, principalmente através do nosso telefone celular, 119 3014 8888. Então, quando várias perguntas chegam do mesmo tema, a gente vem aqui na Vibe Mundial e desenvolve uma jornada sobre esse tema, que é bastante esclarecedor. Entende? E numa das últimas jornadas que aqui falamos, nós falamos sobre problemas da coluna cervical, problemas do pescoço. Você não pode imaginar a importância do seu pescoço. Vocês não podem imaginar. Não é? Vocês não têm ideia, né, da imensa, da grandiosa, da gigantesca importância desse segmento do teu corpo chamado pescoço. Entende? Chamado pescoço. O nosso pescoço tem uma armação, é uma estrutura óssea chamada coluna cervical, formada de 7 vértebras. Vértebras são unidades ósseas que se sucedem no sentido crânio-caudal, e na coluna cervical existem 7 vértebras cervicais: C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Entende? Então, essas são as unidades ósseas da coluna cervical. Entende? E a coluna cervical é um segmento altamente vulnerável a traumatismos, as nossas tensões emocionais, entende? E as nossas responsabilidades, entende? Então, por que eu digo tudo isso? Então, vejam, se vocês, né, pudessem pegar a tua cabeça e pesar a tua cabeça, só a cabeça, mais nada, provavelmente vocês conseguiriam pesar 1 quilo, 1 quilo e 100 gramas, 1 quilo e 200 gramas, o peso da tua cabeça. A coluna cervical, ela sustenta a tua cabeça, o crânio, né, e o seu conteúdo, né, o invólucro e o conteúdo. Ela sustenta a sua cabeça. Então, a coluna cervical é a responsável por todos os movimentos que você faz com a cabeça. Se você roda para a direita, se você roda para a esquerda, se você olha o chão, se você olha para cima. Entende? Na primeira metade dissemos a vocês quantos movimentos nós fazemos por dia com a cabeça, usando a coluna cervical. Entende? Entende? Imaginem vocês por dia, por semana, por meses, por anos. Quantos movimentos. Né? Então, olha que incrível engrenagem. Mas, vejam vocês, onde há movimento, resulta atrito. Né? Onde há movimento, resulta atrito. Onde há movimento, resulta atrito, que resulta desgastes. Desgastes. Então, vejam vocês. Entre cada vértebra, nós temos um disco cartilaginoso
fibroelástico, chamado disco intervertebral. Entende? É esse disco que separa uma vértebra da outra. Então, C1 é separado de C2, através de um disco intervertebral. C2 é separado de C3, através de um disco intervertebral. E assim vai, até C7 e T1, que é a torácica número 1. Entendeu? Esse disco é a articulação entre as vértebras. Então, quando você faz movimentos com as vértebras, isso é permitido, porque entre as vértebras existe um coxim fibroelástico que permite esses movimentos. E esses movimentos geram atrito. E esses atritos geram desgastes. Então, toda articulação tem um componente importante chamado cartilagem. É um tecido diferente de osso, é um tecido diferente de músculo, entendeu? Não. Ele é parecido com uma esponja, né? Essas esponjas que se usa, por exemplo, para banho. Se você aperta uma esponja, entende? Ela perde água se ela está mergulhada, esteve mergulhada em água. Se você solta a esponja dentro da água, ela absorve água, entende? Então, esse mecanismo, né, é que faz o disco um verdadeiro amortecedor. Amortecedor, entende? Mas, como eu disse, a coluna cervical ela é muito vulnerável a traumatismos. A traumatismos. Vocês veem hoje que a imensa maioria dos automóveis saem das fábricas com os bancos onde o motorista senta e o passageiro com encosto muito alto, né? Por que isso? Porque em todo trauma de acidente de trânsito, por trás, que você dá uma pancada na parte de trás do carro, o que acontece? A cabeça é jogada para trás, né? Então, quando esse assento ele é bem alto e dá um suporte para a cabeça, ele protege a cabeça, né, de um trauma vindo por trás, entende? E agora os automóveis em geral têm um outro mecanismo de proteção, né, que são aqueles amortecedores que equipam os automóveis hoje, né, num trauma frontal, né? Há uma insuflação, né, de um amortecedor que amortece um choque para frente, entende? Um choque para frente. Então são condições hoje que são exigidas aos fabricantes de automóveis com medida protetora de traumas de acidentes, entende? Porque um acidente no pescoço da coluna cervical, em geral, são graves. São graves, né? O mais simples, eu diria que talvez aconteça um torcicolo, né? Mas existem acidentes muito graves da coluna cervical, né? E o mais grave é a tetraplegia, ou seja, aquela paralisia do corpo todo, do pescoço para baixo, né? A tetraplegia, você fica paralisado, entende? Eu atendi alguns pacientes que ficaram tetraplégicos, porque mergulharam de cabeça numa piscina que era relativamente rasa e traumatizaram a cabeça e a coluna cervical e ficaram tetraplégicos, entendeu? Então, é relativamente frequente esse tipo de acidente, entende? É relativamente frequente. Muito bem. Mas a coluna cervical, ela é muito culpada de cefaleia e enxaqueca. Então, mais de 80% de todas as queixas de coluna cervical, de trauma de coluna cervical,
ocasionam cefaleia, dor de cabeça ou enxaquecas. E às vezes dói só metade da cabeça, metade esquerda ou metade direita, por exemplo. Por isso que ela chama também enxaqueca de hemicrânia, ou metade do crânio, entendeu? Hemicrânia. E a enxaqueca dá sintomas, às vezes, de não só dor de cabeça e dor no pescoço, dão também problema de tonturas, labirintite, vertigens, enjoo e fotofobia. O paciente ele tenta se recolher a um quarto escuro, entende? Até a iluminação, a luz incomoda o paciente acometido desse episódio chamado enxaqueca. E muitas enxaquecas são devidas a problemas da coluna cervical. A grande maioria dos torcicolos são problemas da coluna cervical. E a coluna cervical, meus caros, tem muito a ver com o problema da visão, entende? É incrível, não é? Pois é, entende? Nós já curamos pacientes de glaucoma tratando da coluna cervical, entende? Tratamos uma paciente com uma degeneração macular do olho, tratando da coluna cervical, com uma grande melhora da visão dela, entende? Não é uma paciente só, não. Algumas. Entende? Ah, não. Degeneração macular do olho não tem cura. Não, cura propriamente não tem. Mas se nós conseguimos melhorar a visão desses pacientes, nós temos conseguido. Outras vezes, meus caros, problemas da coluna cervical podem dar surdez, zumbidos no ouvido, dificuldade auditiva, entende? Sabe qual a primeira pergunta que eu faço para um paciente que tem zumbido no ouvido? Eu digo, que lado que é pior? Por que eu pergunto isso? Porque quando, meus caros, vocês têm um sintoma de um lado só, desconfie da coluna vertebral. Desconfiam como causa problema da coluna vertebral. Ah, doutor, só dói a perna direita. Não, doutor, só me dói a perna esquerda. Doutor, só me dói a metade direita da cabeça. Doutor, só me dói a metade esquerda da cabeça. Isso tudo pode ter certeza que com muito rigor a coluna pode estar envolvida nesse quadro médico, dessa queixa. Entenderam? Então a coluna cervical, zumbidos, tonturas, enjoos, labirintite, vertigens, perda de audição, dificuldade auditiva, pode ser um problema de coluna cervical. Além disso, um problema de coluna cervical, meus caros, pode dar dor no braço, no ombro, nas costas, no alto das costas, entende? Dá uma irradiação no braço, chamado esse quadro de cervicobraquialgia, entende? Ah, só dói o braço direito, o esquerdo não dói. Mas a dor vem aqui de cima, do pescoço. Mas só dói o braço direito, o esquerdo não dói nada, entende? Problema de coluna, da coluna do pescoço. Entende? Outras vezes, meus caros, o problema da coluna cervical dá uma dor no peito, dor no braço estendida, uma dor no peito, simulando o quê? Simulando um problema cardíaco. Entende? A grande maioria dos pacientes que entram num pronto-socorro de cardiologia com dor no peito, não tem nada no coração e tem problema da coluna cervical. Então, num pronto-socorro de cardiologia, o que acontece? Você dá entrada na emergência com dor no peito, com dor no braço, num braço só, em geral dói o esquerdo, onde a ponta do coração aponta para esse lado, entende? Então o paciente entra em pânico, porque ele parece estar tendo um infarto, né? Um infarto.
Então, muitos episódios desse tipo pode ser problema da coluna cervical. Problema da coluna cervical. Então, qualquer plantonista de pronto-socorro de cardiologia, ele recebe um paciente, é evidente que ele vai auscultar o coração, evidentemente que ele vai tirar a pressão, vai medir, não tirar, vai medir a pressão desse paciente e vai submeter esse paciente a algumas provas dinâmicas da função cardíaca, entende? E quando ele chega à conclusão, os exames estão todos normais, ele já sabe que isso tudo pode ser sintoma da coluna cervical, entendeu? Mas vamos explicar uma coisa muito importante, ainda falando de coluna cervical. Então, vejam bem. Nós somos seres emocionais. Isso não tenho dúvida. Acho que ninguém tem dúvida disso. É o que nos diferencia dos computadores. O computador não se emociona. Eu não tenho notícia de que já inventaram um computador que se emociona. Não. Mas nós, seres humanos, somos completamente emocionais. E tem mais. Nós somos escravos de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos. Nós somos escravos dele. E, quando não temos emoções, buscamos emoções. Buscamos emoções. Então, o ser humano é um ser emocional. Não vejam vocês que eu vou falar. Sua cabeça, se fosse possível pesar a sua cabeça, ela pesaria aproximadamente 1.100 gramas, 1.200 gramas, 900 gramas, entende? Cabeças maiores ou um pouco menores. Mas vejam, meus caros, isso se você pesar só sua cabeça, num estado absurdamente sem emoção, sem sentimento, sem preocupações, sem nada, entendeu? Porque a cabeça nunca pesa isso, porque nós somos seres emocionais. Então, o grande vilão do teu pescoço, da coluna cervical, o grande vilão se chama força da gravidade. Então, a força da gravidade empurra a tua cabeça para baixo e vai esmagando os discos da coluna cervical. Então, com o tempo, o seu pescoço vai encurtando. Em encurtando o seu pescoço, esmaga os discos e eles se calcificam, formando um quadro chamado cervicoartrose. E vai diminuindo o tamanho do pescoço e vão surgindo rugas, como consequência estética. Mas esse esmagamento do pescoço causa pinçamento de raízes nervosas, que dão os sintomas decorrentes de raízes nervosas. Entendeu? Então, quando você está muito preocupado, está com medo de alguma coisa que vai acontecer, muito preocupado, sua cabeça pesa mais. Você acredita que o peso da tua cabeça vai variando conforme as tuas emoções? Emoções de desgraça, tua cabeça pesa mais. Emoções de gratificação, de alegria, felicidade, tua cabeça fica leve. Vocês entenderam? Parece uma coisa tão que é uma coisa tão banal e tão desconhecida, né? Entende? Que o peso da nossa cabeça varia conforme nossas emoções. Entende? Então, a coluna é o espelho da nossa alma também. Entende? Porque ela está relacionada com nossas emoções. E quanto mais pesada a tua cabeça, o que acontece? Maior esmagamento da coluna cervical. Maior esmagamento da coluna cervical, maior pinçamento de raízes nervosas.
maiores pinçamentos de raiz nervosa, dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, dor na nuca, dor na parte alta da coluna dorsal, dor no ombro, dor nos braços, irradiação, cãibras, perda de força. Entenderam? Entenderam? Então, quanto mais pesada a tua cabeça, quanto mais preocupado é um ser humano, entende? Mais ele maltrata a coluna cervical. Mais ele maltrata. E aí vem as consequências, a decorrência disso. Entenderam? A decorrência. Nós recebemos muitos pacientes em nossas clínicas com essas queixas, entende? E, entende? Como decorrência, como eu falei, às vezes glaucoma, às vezes dificuldade de foco, de visão, que às vezes os pacientes chamam de cansaço visual, entende? Zumbidos no ouvido, tonturas, enjoos, labirintite, entende? Vertigem, né? Dor no peito, pontadas no peito, dor no braço, cãibras, perda de força. Tudo pode acontecer por problema na coluna cervical, que é a coluna do pescoço. Entenderam? Muito bem. Mas estou vendo aqui que a nossa jornada hoje está terminando. A nossa jornada, ela celebra a saúde. Ela procura esclarecer vários pontos para enriquecer o seu conhecimento sobre a arte de ser sadio, né? Para você se defender contra os traumatismos, contra os agentes agressores, entende? Evitando problemas, evitando agentes que possam te prejudicar a tua saúde, entendeu? É uma celebração de saúde essa jornada, entende? Mas ela está terminando. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, nas nossas clínicas de dores, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, na nuca, dor no braço, nos braços, ombros, peito, nas costas, dor ciática, dor lombar, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Nós temos 2 clínicas médicas que tratam disso. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, perto do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do Hospital Samaritano e relativamente próxima do estádio do Pacaembu. O telefone de nossas clínicas é o 11 3661 4243. Telefone celular de nossas clínicas comum é o 11 9 7082 8015. Emergências é uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Nossas agendas têm espaços para emergências. O telefone das emergências é o 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Aqui estaremos sempre aqui na Vibe Mundial, todas as terças-feiras, no período entre 19 e 20 horas, celebrando saúde, entende? Celebrando saúde. E sempre eu fecho as minhas jornadas com um chavão que repito sempre, porque eu acho ele tão importante que ele merece ser repetido. Entende? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas para você ser muito feliz, é preciso ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.